Olá, meus amigos, alunos, advogados e profissionais do direito. Bem-vindos à nossa aula de Direito Empresarial. Hoje quero explorar os fundamentos dessa área essencial do direito que regula as atividades econômicas e comerciais. Direito empresarial, também conhecido como direito comercial, abrange um conjunto de normas jurídicas que disciplinam a atuação dos empresários e das sociedades empresariais no mercado. Mas antes, peço que, se você tem gostado das nossas aulas, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Então vamos lá. Irei retornar um pouco desde a teoria do direito empresarial, reforçando um pouco mais desde os conceitos iniciais. Então, fique até o final, pois essa aula está bem interessante. Embora a adoção da teoria da empresa tenha vindo junto com a tentativa de unificação do direito privado, viu-se que essa suposta unificação é apenas formal, continuando a existir como ramos autônomos e independentes da árvore jurídica, o direito civil e o direito empresarial. Então, o que define a autonomia de um direito, afinal, não é a existência de um diploma legislativo próprio que contemple suas regras jurídicas, mas a existência de características específicas, institutos jurídicos típicos e princípios informadores próprios, o que o direito empresarial possui. Essa suposta unificação, na verdade, sequer ocorreu de fato na Itália, com a edição aí do Codice Civile de 1942, que eu não vou entrar muito nesse mérito. No Brasil, a tentativa de unificação também não vingou, uma vez que o Código Comercial não foi totalmente revogado, restando em vigor a parte segunda, relativa ao comércio marítimo. Existem diversas normas de direito empresarial espalhadas pelo ordenamento jurídico, tais como as leis das sociedades por ações, que é a Lei 6.404 de 76, a Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279 de 96 e a Lei de Falência e Recuperação de Empresas, Lei 11.101 de 2005, entre outras. Assim, se é que a unificação foi alcançada, ela o foi, repita-se, apenas no âmbito formal, pois ainda continuam a existir o direito empresarial e o direito civil como disciplinas autônomas e independentes. Então, o fato de grande parte das regras que compõem o regimento jurídico empresarial hoje estarem espalhadas pelo Código Civil e em diversas leis esparsas não descaracteriza a existência de um direito empresarial, muito menos retira a sua autonomia e independência. Se pode afirmar, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, é que nele se encontram hoje as regras básicas do direito empresarial brasileiro, isto é, sua matéria nuclear ficando para disciplinamento em leis específicas temas especiais, como o que eu ora acabei de dizer, o direito de propriedade industrial, sociedades por ações e o direito falimentar, por exemplo. É no Código Civil de 2002 que vamos encontrar as regras gerais do direito empresarial, que compreendem o título 1 do livro 2 da parte especial denominado direito de empresa. Um ato contínuo, conceito de empresário, conforme aí já exposto, tendo o Código Civil de 2002 adotado a teoria da empresa em substituição à antiga teoria dos atos de comércio, suas regras não utilizam mais as expressões ato de comércio e comerciante, que foram substituídas pelas expressões empresa e empresário. Do conceito de empresário estabelecido no artigo 966 do Código Civil, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Está na lei, artigo 966.
Então podemos extrair as seguintes expressões que nos indicam aí os principais elementos indispensáveis à sua caracterização. Profissionalmente, letra A. Letra B, atividade econômica. C, organizada. E letra D, produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, recapitulando, profissionalmente, atividade econômica organizada e para a produção ou circulação de bens e serviços. Então, meus caros, da primeira expressão destacada, pode-se extrair o seguinte: só será empresário aquele que exercer determinada atividade econômica de forma profissional, ou seja, que fizer do exercício daquela atividade a sua profissão habitual. Recapitulando aí, só será empresário aquele que exercer determinada atividade econômica de forma profissional e que fizer do exercício desta atividade a sua profissão habitual. Por exemplo, quem exerce determinada atividade de forma esporádica não será considerado empresário, não sendo abrangido, portanto, pelo regimento jurídico empresarial. Sintetizando, importa que, entre aspas, a atividade corresponda a um constante repetir-se, não podendo tratar-se da realização de um negócio ocasional de compra e venda ou mediação. Então, ao destacarmos a expressão atividade econômica, por sua vez, queremos enfatizar que empresa é uma atividade exercida com intuito lucrativo. Então, conforme veremos, é característica intrínseca das relações empresariais a onerosidade. É a atividade empresarial onerosa. Mas não é só a ideia de lucro que a expressão atividade econômica remete. Indica também que o empresário, sobretudo em função do intuito lucrativo de sua atividade, é aquele que assume os seus riscos técnicos e econômicos. Entenda-se aqui a ideia de lucro como utilidade, ou seja, é lucrativa a atividade que produz uma utilidade, e não somente aquela que se traduz em pecúnia, dinheiro. Então, de qualquer forma, o critério de economicidade é essencial. A atividade deve produzir o suficiente para, pelo menos, remunerar os fatores da produção e, dentre eles, o capital investido, de modo a assegurar por si mesmo a sua sobrevivência. A terceira expressão destacada, organizada, significa, como bem assinala a doutrina, que empresário é aquele que articula os fatores de produção, ou seja, capital, mão de obra, insumos e tecnologia. Fatores de produção: capital, mão de obra, insumos e tecnologia. Nesse mesmo sentido, disse que o exercício de empresa pressupõe necessariamente a organização de pessoas e meios para o alcance da finalidade almejada. Então, o empresário é responsável pela, entre aspas, prestação de um trabalho autônomo de caráter organizador. E é isso, junto com a assunção dos riscos do empreendimento, que justifica a possibilidade de ele auferir lucro. Fábio Lhoa Coelho, que é um dos mais famosos, mais citados aí no ramo do direito empresarial, os outros também, mas no que interessa a nós, ao analisar o requisito da organização para a caracterização da empresa, chega a afirmar que não se deve considerar como empresário aquele que não organiza nenhum dos fatores de produção. Então, na visão de Fábio Lhoa Coelho, não se deve considerar como empresário aquele que não organiza nenhum dos fatores de produção. A empresa
É atividade organizada no sentido de que nela se encontram articulados pelo empresário os quatro fatores de produção: capital, mão de obra, insumos e tecnologia. Ou seja, não é empresário quem explora atividade de produção ou circulação de bens ou serviço sem alguns desses fatores. Quais são fatores? Capital, mão de obra, insumos e tecnologia. Então, o comerciante de perfumes, por exemplo, que leva ele mesmo a sacola, os produtos até os locais de trabalho ou residência dos potenciais consumidores, explora a atividade de circulação de bens, com intuito de lucro, habitualidade em nome próprio, mas não é empresário. Porque em seu mister não contrata empregado, não organiza mão de obra. Compreenderam aí? Não contrata empregado e não organiza mão de obra, logo não é considerado empresário. A tecnologia, ressalte, não precisa ser necessariamente a tecnologia de ponta para que se caracterize a empresarialidade. Então, exige-se apenas que o empresário se valha dos conhecimentos próprios aos bens ou serviços que pretende oferecer ao mercado, sejam estes sofisticados ou de amplo conhecimento, ao estruturar a organização econômica. Também na visão de Fábio Lhô Coelho. Alguns doutrinadores discordam do jurista supracitado, Fábio Lhô Coelho, e defendem que essa ideia fechada de que a organização dos fatores de produção é absolutamente imprescindível para a caracterização do empresário. Vem perdendo força aí no atual contexto, né, da economia capitalista. Os doutrinadores defendem que essa ideia de Fábio Lhô Coelho vem perdendo força, que os fatores de produção são absolutamente imprescindíveis para a caracterização do empresário. Com efeito, então, basta citar o caso dos microempresários, os quais, não raro, exercem atividade empresarial única ou preponderantemente com trabalho próprio. Podemos aí citar também o caso dos empresários virtuais, que muitas vezes atuam completamente sozinhos, né? Resumindo-se sua atividade à intermediação de produtos ou serviços por meio da internet. Essa ideia de Melo Franco. Por fim, a última expressão destacada demonstra a abrangência da teoria da empresa, em contraposição à antiga teoria dos atos de comércio, a qual, como visto, restringia o âmbito de incidência do regime jurídico comercial a determinadas atividades econômicas elencadas na lei. Para a teoria da empresa, em contrapartida, qualquer atividade econômica poderá, em princípio, submeter-se ao regime jurídico empresarial, bastando que seja exercida profissionalmente, de forma organizada e com intuito lucrativo. Sendo assim, a expressão produção ou circulação de bens ou de serviços deixa claro que nenhuma atividade econômica está excluída, né, a priori, do âmbito de incidência do nosso direito empresarial. Além de denotar a abrangência da teoria da empresa, a expressão em análise também nos permite concluir que só restará caracterizada a empresa quando a produção ou circulação de bens ou serviços destinar-se ao mercado e não ao consumo próprio. O objetivo da atividade deverá ser para a qualificação do empresário, a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Nos termos aí do artigo 966 caput do Código Civil. Recapitulando, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens
ou serviços. Considerando tratar-se de redação idêntica à do Código Civil Italiano, no artigo 2082, pode-se dizer: tal atividade deve dirigir-se diretamente para tais finalidades, excluída a produção para uso próprio, pois essa não está destinada ao mercado. A destinação dos produtos da empresa para o mercado é justamente um dos elementos diferenciadores entre a atividade do empresário e a de outros sujeitos que também exercem uma atividade econômica. Então, desta forma, não poderá ser considerada empresa, para efeitos jurídicos, a atividade cujos benefícios sejam exclusivamente para uso próprio ou ainda com sentido mutualístico, né? Como ocorre aí com as cooperativas. De outro lado, empresarial a atividade exercida por uma sociedade controladora pura, conhecida aí como holding, ou seja, aquela cujo único objeto é participar do capital de outras sociedades, né? Desde que as holdings, né, as controladoras, sejam, por sua vez, sociedades empresárias. Neste caso, os requisitos aí da economicidade e produtividade são atendidos por via indireta. Uma última observação importante precisa ser feita. A partir do conceito de empresário, pode-se estabelecer, logicamente, que empresa é uma atividade econômica organizada com a finalidade de fazer circular ou produzir bens ou serviços. Então, empresa é uma atividade, algo abstrato, né? Empresário, por sua vez, é quem exerce empresa de modo profissional. Assim, deve-se atentar para o uso correto da expressão empresa, não confundindo com a sociedade empresária, ou seja, pessoa jurídica cujo objeto social é o exercício de uma empresa, isto é, de uma atividade econômica organizada, por exemplo. Então, nessa mesma toada, é errado dizer, por exemplo, que João e Maria constituíram uma empresa, porque nesse caso eles constituíram uma sociedade empresária. Nesse sentido, destaca aí o doutrinador Luiz Zirhunick, na sua obra é, de 2005. O seguinte, entre aspas, a condição de sujeito de direito é atribuída ao empresário, seja pessoa física ou jurídica, e não à empresa, que, além de não ser absolutamente detentora de personalidade jurídica, não pode ser confundida com a sociedade. Fecha aspas. Segundo ele ainda, também não se deve confundir, por exemplo, empresa com estabelecimento empresarial. São coisas distintas, diversas, diferentes. E é um complexo de esse, né, perdão, este é um complexo de bens que o empresário usa para exercer a empresa, isto é, para exercer uma atividade econômica organizada. Mais uma vez, esse mesmo doutrinador, doutor Luiz, 2000, na sua obra 2005, página 29 e 30, ele pondera que, novamente, abre aspas, juridicamente, empresa é sinônimo absoluto de atividade econômica organizada para a produção de bens e serviços, nada tendo a ver com estabelecimento empresarial. A despeito de muitas vezes pode haver essa confusão de ordem semântica, fecha aspas. Enfim, empresa é uma atividade econômica organizada e empresário é a pessoa física ou jurídica, jurídica no caso de sociedade empresária, que exerce uma empresa profissionalmente. Quando o empresário for pessoa física, nós o chamamos de empresário individual. Quando o empresário for pessoa jurídica, estaremos diante de que eu acabei de dizer, ou de uma sociedade empresária ou de uma EIRELI, que é uma empresa
EIRELI significa Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Isso está no artigo 980-A do Código Civil. Empresa individual versus sociedade empresária. Quais são as diferenças, os conceitos? O artigo 966 do Código Civil, ao conceituar empresário como aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada, não está se referindo apenas à pessoa física ou pessoa natural, que explora atividade econômica, mas também à pessoa jurídica. Temos então que o empresário pode ser um empresário individual, ou seja, pessoa física que exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Profissionalmente e organizado. Grifem essas palavras aí. Ou anote, que é importante. Ou uma sociedade empresária, ou seja, pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade cujo objeto social é a exploração de uma atividade econômica organizada, ok, meus queridos? Então, prosseguindo, quando a gente está diante de uma sociedade empresária, é importante atentar para o fato de que os seus sócios não são empresários. O empresário, nesse caso, é a própria sociedade, ente ao qual o ordenamento jurídico confere personalidade e, consequentemente, capacidade para adquirir direitos e contrair obrigações. Assim, pode-se dizer que a expressão, né, empresário designa um gênero do qual são espécies o empresário individual, a pessoa física, e a sociedade empresária, a pessoa jurídica. Logo à frente, vamos ver que empreender no Brasil assim, é muito mais, vamos dizer, não seria muito mais fácil, é mais viável a sociedade empresária, porque na sociedade empresária, cada sócio já contribuiu inicialmente para a formação do capital social da empresa. Já na pessoa física, não. Responde com o capital social da empresa e os seus próprios bens. Vamos ver mais à frente. Ok? Então, prosseguindo aí. Muita atenção, porque isso é muito interessante, né? Então, a grande diferença entre o empresário individual e a sociedade empresária é que esta, ou seja, a sociedade empresária, por ser uma pessoa jurídica, tem patrimônio próprio, que eu acabei de dizer, distinto do patrimônio dos sócios que a integram. Assim, os bens particulares dos sócios, em princípio, não podem ser executados por dívidas da sociedade. Isso é de suma importância. Numa empresa, por exemplo, que decreta falência, ou a ponto de fechar as portas, os sócios não terão que responder aí inicialmente com seus bens. Isso está no artigo 1024 do nosso Código Civil. Então, o empresário individual, por sua vez, não goza dessa separação patrimonial, respondendo com todos os seus bens, inclusive os pessoais, pelo risco do empreendimento. Então, podemos concluir o que eu acabei de dizer, que a responsabilidade do sócio de uma sociedade empresária é subsidiária. Ou seja, já que o primeiro, já que primeiro devem aí ser executados os bens da própria sociedade, onde os sócios já contribuíram para o capital social inicial aí da sociedade, da pessoa jurídica. Capital social da empresa, perdão. Enquanto a responsabilidade do empresário individual é direta, responde com o capital da empresa e os seus próprios bens. Vou ver aqui o artigo 1024 Código Civil. Quanto às obrigações decorrentes de sua atividade, o empresário individual, tipificado no 966 do Código Civil, responderá
primeiramente com os bens vinculados à exploração de sua atividade econômica e nos termos do artigo 1024. Então, artigo 1024. Os bens particulares dos sócios não podem, não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Então, foi o que eu acabei de dizer anteriormente. É mais vantajoso a sociedade empresária do que o empresário individual. A responsabilidade dos sócios de uma sociedade empresária, além de ser subsidiária, pode ser limitada. O que ocorre, por exemplo, nas sociedades limitadas e nas sociedades anônimas, as SAs. Nessas sociedades, sociedade anônima e limitada, o sócio se compromete a contribuir com determinada quantia para a formação do capital social, que eu disse anteriormente. E sua responsabilidade fica adstrita, em princípio, a esse valor. Integralizado o capital social. Isso significa que todos os sócios já contribuíram com suas respectivas quantias. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, mesmo que os bens sociais não sejam suficientes para pagamento das dívidas. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, mesmo que os bens sociais não sejam suficientes para pagamento das dívidas. Então, devem ser ressalvadas, obviamente, as hipóteses excepcionais de responsabilização pessoal e direta dos sócios pela prática de atos ilícitos e a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. A leitura aí do artigo 50 do Código Civil. Eu não vou fazer a leitura de artigo aqui. Tá aí, artigo 50 do Código Civil. Já o empresário individual, em nosso ordenamento jurídico, além de responder diretamente com todos os seus bens pelas dívidas contraídas no exercício de atividade econômica, inclusive seus bens pessoais, não goza da prerrogativa de limitação de responsabilidade. Enquanto a responsabilidade do empresário individual é direta e ilimitada, a responsabilidade do sócio de uma sociedade empresária é subsidiária. Seus bens só podem ser executados após a execução dos bens sociais. E pode ser limitada a depender do tipo societário utilizado. De tudo isso que eu disse, fica fácil entender por que, no Brasil, o exercício da empresa em sociedade é mais vantajoso do que o exercício de empresa individualmente. A constituição de sociedade empresária para exploração de atividade econômica permite que os sócios calculem melhor o seu risco empresarial, resguardando seus bens pessoais em caso de insucesso do empreendimento.